Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é William Prado. Eu estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouco, com um pouquinho mais de detalhe. A gente vai falar um pouco sobre NetDevOps, CI/CD pipelines, falar um pouco sobre Git, sobre Netbox, Container Lab, falar sobre todo o ambiente de NetDevOps. Então, decidi gravar esse vídeo aqui. Não sei se vai ser um ou dois ou até três vídeos, dependendo de conforme for, para poder explicar um pouco mais sobre como funciona, né, esse tipo de ambiente. E é legal também, porque tenho pesquisado aí alguns conteúdos de automação e sempre vejo uma dificuldade grande em encontrar conteúdo em português. Então, esse foi um dos pontos que me motivou também. E também por conta da apresentação que eu fiz, né, que eu vou fazer no GTR 54, onde eu vou falar sobre, a minha palestra chama do Git ao Router, onde eu vou falar exatamente sobre todo esse ambiente. E a ideia desse vídeo aqui é mostrar na prática, né, com mais detalhes, como que funciona todo esse ambiente, tá? Então, estou compartilhando aqui a minha tela, né? A gente pode começar falando um pouco sobre a minha fonte da verdade, que vai ser o Netbox, né? Então, basicamente, aqui no meu Netbox eu tenho que mostrar para vocês alguns detalhes que é muito importante para fazer com que o Netbox ele represente o meu status atual de rede, né? Através da documentação, da parte de PAN, VLAN, interfaces, configuração de contexto, enfim. Então, eu vou tentar simular aqui, né? Na verdade, não simular, né? Desenhar os dados de uma forma que mostre, né? Que simbolize o status da minha rede, né? No meu caso em específico, eu vou utilizar SR Linux. Então, eu tenho três SR Linux aqui já cadastrado, tudo bonitinho. E antes de entrar aqui no SR Linux, alguns dados eu estou utilizando no meu repositório no Git, né? Então, na verdade, eu estou usando o Gitia, né? Está aberto aqui também. Eu estou utilizando ele como data source. Então, a parte de templates, Jinja, scripts Python, configuração de contexto e a configuração que eu quero que o meu Netbox gere para que eu utilize lá no meu pipeline CI/CD, também vai tudo para esse data source. Então, aqui embaixo, a gente olhando aqui em provisioning, operações, data source, eu vou ter que, se não me engano, dois, né? Um é o data source do Git, né, para o GTR 54 que eu chamei aqui. Então ele está sincronizado ali com o meu GitHub. Esse GitHub não é público, ele é um GitHub que eu rodo localmente na minha infraestrutura. E perceba que ele tem 37 arquivos já aqui que ele está sincronizado, né? Então eu posso utilizar esses 37 arquivos aqui dentro do Netbox para qualquer operação que for necessária. Tá tudo aqui, ó. Tem bastante informação, bastante arquivo. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando a gente entrar aqui em devices, vou pegar o que eu vou mostrar aqui, o que eu fiz em um, eu fiz em outros, nos outros dois, né? Então é a mesma lógica. Então eu tenho o primeiro equipamento que eu chamei de SP1, SR Linux PS101, né? Ele tem IP de gerência IPv4 e IPv6 cadastrado. Na aba interfaces, eu fiz toda a documentação dele aqui, né? Na verdade, ele é um triângulo, né? Um tá ligado no 2, que tá ligado com 3, o 2 tá ligado com um e com 3, e o 3 tá ligado com 2 e com um. Então, eu representei isso fisicamente criando os cables entre as portas, né? Também criei as subinterfaces aqui para poder criar meus IPs, né? Uns barra 30, poderia ser barra 31 também, para simbolizar ali, para fechar a minha infraestrutura OSPF, né? Dá para ver aqui, por exemplo. Também criei uma interface loopback com barra 32. Aqui está a minha interface de gerência. Perceba que eu criei uma tag exatamente para indicar qual é a interface que eu quero que faça parte do meu ponto a ponto ali de OSPF, né? Então é bem interessante se utilizar tags. E também acabei precisando usar configuração de contexto, né? Então eu criei estrutura de dados personalizada ali, né, para atender a minha demanda. Então, eu criei uma estrutura para o SPF e criei uma outra estrutura para simbolizar meu router ID, né? A estrutura de OSPF, ela vem exatamente lá do meu data source. Então, se a gente abrir ele aqui, ó, vou abrir o meu Git, Netbox Data Source, configuração de contexto, tem um SPF.json.
Perceba que a mesma informação que está aqui no meu Git, que é uma máquina virtual separada da que eu estou usando no Netbox, ela aparece aqui esses dados. Então, meu Netbox está sincronizado aí com o meu Git, né? Então, o SPF eu indico a área, se está habilitado ou não, enfim, a versão do SPF para o SR Linux. E local eu criei uma estrutura para indicar qual que é o meu router ID. Poderia ter criado uma tag também e ter indicado na interface com o IP lá, também daria certo, tá? Mas aqui eu preferi criar esse local context, né? Tanto que esse local context ele fica configurado no próprio device, ele não vem do data source, enquanto o SPF vem de lá. Então, com isso o que que eu posso fazer aqui? Se eu dou um edit nesse device, aqui embaixo, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui. Config template. Eu estou usando o Nokia SR Linux. O que que é esse config template? Vamos abrir ele aqui embaixo para a gente dar uma olhada. Cadê? Config, operação. Deixa eu me lembrar aqui onde que eu coloquei. Deixa eu ver se é export template. Não, configuração aqui. Config templates. Beleza. Eu criei um config templates aqui que eu chamei de Nokia SR Linux. E o que que acontece? O arquivo, de fato, ele também vem lá do meu data source, né? Então é um Jinja, que ele está aqui, ó. Vamos voltar aqui no data source, templates nokia.j2. Então esse aqui é um arquivo Jinja, que a ideia dele é criar um template para que ele pegue os dados do Netbox e renderize isso para mim, gere uma configuração, né? Então, essa aqui é a ideia desse cara. Então, lá no meu device, quando eu indiquei que eu quero usar esse Nokia.j2 aqui, né? O Jinja que está lá no meu data source, basicamente o Netbox vai tentar renderizar os dados do próprio Netbox com esse template e me gerar uma configuração renderizada. Então, como que eu vejo isso? Então, voltando aqui em device, a gente vai abrir o 101 e eu tenho uma aba aqui que é a Render Config. Vamos dar uma olhada aqui. E aí o que que acontece? Ele vai aparecer para mim a configuração de acordo com os dados do Netbox e de acordo com o que eu desenhei lá no meu Jinja, né? Por que que eu estou falando isso? Porque cada fabricante tem uma forma de configuração, né? O SR Linux é de uma forma, Cisco é de uma outra forma, Huawei, cada um tem a sua forma ali de ter o arquivo de configuração, né? Então o Jinja ele ajuda exatamente nesse sentido de indentação, toda a forma como fica o bloco ali de configuração, né? Então eu percebo que aqui ele indica também, né, o DIND aqui do Nokia, e aqui ele me dá a configuração renderizada. Então veja que legal. Então se eu copiar e colar esse arquivo, toda essa configuração renderizada em um SR Linux, vai funcionar lá. Ele vai aplicar como se fosse um script, né? E o que que é isso daqui? Isso aqui para a gente vai simbolizar um tended config, que nós chamamos de configuração pretendida. Então, basicamente, o meu Netbox gerou essa configuração e a minha ideia agora é pegar essa configuração, jogar lá para o meu Git, né? Para que depois, quando a gente entrar lá na parte de pipeline, CI/CD, eu suba um laboratório com Container Lab, aplico essa configuração nos meus equipamentos. Então, nesse caso, eu estou mostrando o 101, o 102 também tem, o 103 também. Eu suba o laboratório usando essas configurações pretendidas, execute alguns testes para validar que os dados que eu coloquei no meu netbox eles possam fazer sentido nos testes, né? Essa aqui é a ideia. A ideia do NetDevOps, pessoal, é a gente conseguir ter um ambiente pré-deploy, né? Ou seja, eu preciso ativar um novo cliente na minha rede, ou um novo ponto a ponto, um novo equipamento, enfim. Ao invés de ir lá na rede de produção, colocar todas as configurações e só testar pós-deploy, a ideia aqui é testar antes do deploy, evitar erros, evitar problemas, né? Então a ideia aqui é subir um laboratório, uma rede que represente a sua rede de produção, mas é um ambiente de teste. A gente suba as configurações, faça os testes, né? E se passar todos os testes, aí sim a gente acaba tendo uma garantia de que aquela configuração que eu quero aplicar na minha rede, ela está testada e ela indica que vai ter um bom funcionamento na rede de produção, né? Então veja que
Quanto mais testes a gente for desenvolvendo, melhor vai ficando a qualidade da configuração que a gente vai aplicar na rede de produção, né? Então, o que que é o próximo passo aqui nessa arquitetura? É basicamente a gente pegar agora essa configuração pretendida, essa rendered config, e mandar para o meu Git, né? Essa daqui é o próximo passo, e daí a gente vou fazer isso num próximo vídeo para ficar um vídeo mais curto aqui.